Olá, boa tarde para você. Estamos começando agora mais uma edição regional do Bahia Meio-Dia, 12 horas e 30 minutos. E hoje a gente começa por Ibotirama, mostrando como referência a ponte sobre o Rio São Francisco, na entrada da cidade. E lá ao fundo, já pertencente a Muquem do São Francisco, a gente vê infelizmente uma coluna de fumaça subindo. 36 graus de temperatura em Ibotirama, um calor daqueles nesse comecinho de tarde com o sol aberto aí. A gente está fechando a câmera para mostrar para você a imagem do Rio São Francisco e lá no fundo aquela coluna de fumaça que eu me referia agora há pouco. Muito calor em Ibotirama nesse comecinho de tarde. Agora já estamos em Bom Jesus da Lapa, no centro da cidade. As imagens ao vivo da Gruta do Bom Jesus, movimento bem tranquilo por lá. A gente não vê inclusive nenhuma pessoa, agora sim algumas pessoas se aproximando ali da esplanada do Bom Jesus, mas também pudera, né, o calor que está fazendo. 36 graus na capital baiana da fé, sol aberto e as imagens ao vivo para você acompanhar. Estamos começando o Bahia Meio-Dia e a gente vai logo fazer um contato então com a Aline Miranda para ela antecipar para a gente quais os destaques que ela traz para esta edição de hoje no Bahia Meio-Dia. Vamos ver então a Aline Miranda. Aqui está então ao vivo no centro da cidade com aquele cenário paradisíaco, né? O Rio Grande, ponto turístico da nossa cidade. Bem-vinda, Aline. Boa tarde para você. O que você traz de novo para a gente? Todos que nos acompanham aqui no Bahia Meio-Dia. Carlos, você falava aí agora do calor em Bom Jesus da Lapa e a gente vai trazer aquela boa notícia porque há sinais que pode estar chegando um pouco de chuva. A conhecida chuva do caju, afinal, setembro já está chegando no finalzinho, a previsão já apontava que no finalzinho de setembro poderia cair algumas pancadas isoladas de chuva e a gente vai trazer informações de alguns registros que foram feitos na madrugada de hoje em cidades aqui da região oeste. No entanto, uma chuva ainda com pouca significância, principalmente para os combates aos incêndios da região. Daqui a pouquinho eu volto trazendo todos os detalhes sobre isso. Carlos, eu volto contigo. Ok, vamos saber então daqui a pouco com a Aline Miranda, né, qual a quantidade de chuva que caiu nesse comecinho da manhã, mas que estava bem agradável, bem gostoso, estava, viu? A Aline volta já já então ao vivo com a gente. E quem também está por aqui é o Gabriel Pires, né? Só que ele está em Luiz Eduardo Magalhães. O destaque do Gabriel hoje, infelizmente, não é uma boa notícia. São os afogamentos registrados na região oeste. Está aqui o Gabriel então ao vivo conosco. Choveu por aí também cedo, Gabriel? Conta aí pra gente. Boa tarde, seja bem-vindo. Acordei de madrugada com os pingos caindo no telhado da minha casa, viu, Carlos? Boa tarde para você e a todo mundo que está nos acompanhando aqui no Bahia Meio-Dia. Choveu sim, nesse momento temperatura bem agradável aqui em Luiz Eduardo Magalhães, mas a gente hoje vai trazer um assunto bem desagradável, que são duas mortes que aconteceram neste final de semana em rios aqui do oeste baiano. Um caso no Rio Grande, em Barreiras, e outro no Rio São Francisco, em Bom Jesus da Lapa. O Corpo de Bombeiros lança um alerta para todas as pessoas que gostam de se banhar nos rios nessa época do ano, que devem ter atenção ao entrar nas águas. Daqui a pouco eu volto no Bahia Meio-Dia trazendo todos os detalhes. É com você. Ok, muito obrigado. Então, Gabriel Pires acordando cedinho, né, com o barulho da chuva no telhado da casa dele. Já já a gente fala ao vivo então com o Gabriel de novo. E nesta edição a gente fala também de oportunidades de emprego aqui para a região oeste. Fique ligado, você que está querendo voltar ao mercado de trabalho. Hoje é terça-feira, 23 de setembro de 2025. Já estamos no ar com muitas notícias da região oeste no Bahia Meio-Dia. 12h34, voltamos já já. Estamos voltando, imagens ao vivo do cais no centro de Barreiras, né? Ninguém caminhando por aí,
Muito sol, muito calor, né? As pessoas evitam de sair de casa essa hora. E agora a imagem bonita para a gente do Rio Grande, né? Esse paraíso ecológico no centro da cidade. Somos privilegiados por ter o rio passando no centro da cidade. Sol e calor, meio-dia e 37 minutos. As imagens ao vivo de Barreiras. Um incêndio assustou moradores e comerciantes no centro da cidade na manhã desta terça-feira. Segundo informações do Corpo de Bombeiros, por volta das 7h50 foram acionadas as equipes para conter as chamas numa relojoaria que fica na rua Doutor Abílio Farias, bem no centro da cidade. O fogo teria começado na parte superior do estabelecimento, possivelmente por conta de uma falha elétrica. O incêndio atingiu um cômodo onde estavam armazenados relógios, aparelhos de telefones celulares, objetos plásticos, móveis e o forro de PVC também. As chamas foram apagadas e não se espalharam para imóveis vizinhos. Ainda bem, né? A Guarda Civil Municipal apoiou a ocorrência, organizando então o trânsito na região. E um pouquinho mais cedo, na madrugada, um incêndio atingiu um semáforo na Avenida Castelo Branco. Foi no bairro Santa Luzia, também aqui em Barreiras. Esse incêndio aconteceu por volta da 1h15 da manhã. Olha só a altura das chamas. Equipes do 17º Batalhão de Bombeiros Militares foram acionadas para controlar as chamas, que se espalharam rapidamente pelos fios de internet que ficam naquela região da cidade. O fogo destruiu um dos semáforos do cruzamento com a rua Santos Dumont. A guarnição inspecionou uma residência ao lado, onde funciona um ponto de lanches rápidos. Os bombeiros isolaram a área e acionaram a concessionária de energia elétrica. Agora a gente vai falar um pouquinho também de economia, porque uma pesquisa feita pela CDL de Barreiras mostrou que mais de 60 mil pessoas em Barreiras ficaram inadimplentes com o comércio nos últimos 5 anos. Muitas dessas pessoas deixaram de honrar com os compromissos mensais por uma série de motivos, entre eles a pandemia e a perda do emprego, que era a única fonte de renda delas. O problema é que, nesses momentos difíceis, quem não tem o controle financeiro com o orçamento acaba entrando no que a gente chama de bola de neve e as contas só se acumulam. Por isso, é preciso ter cuidado e cautela com compras a prazo e, principalmente, empréstimos e dinheiro com custo alto, como o cartão de crédito. Comprar, independente do que for, é sempre uma atitude que dá prazer, satisfação, sentimentos bons. Mas não dá para esquecer que é preciso pagar também. Não só para honrar o compromisso, mas principalmente para manter o crédito e a relação de confiança. Trabalhando no comércio há 17 anos, Kleber se orgulha de ter uma relação bem próxima com os clientes dele. A gente confia e no geral, o pessoal é bom pagador. A inadimplência a gente considera até pequena, comparado com o que a gente vende, porque praticamente nossa venda toda no crediário, né? Muito pouco à vista. Num país onde a maioria compra a prazo ou divide o valor em prestações, é normal que ocorram alguns imprevistos. Nós temos juros extremamente elevados no Brasil, uma taxa básica de juros de 15%. Isso é muito caro, deixa o dinheiro caro. E outros juros abusivos, como o rotativo do cartão de crédito, que ultrapassa 446% ao ano. Então as pessoas não têm muita essa informação, acabam se endividando e indo para a inadimplência, o que traz algo muito negativo para o país, que é a retração da atividade econômica, tira a saúde, prejudica a saúde mental dos pais e das mães de família, dificulta o comércio, porque os empresários não conseguem vender, e isso é uma realidade que a gente está lidando. Por isso, evitar impulsos é necessário. Outra dica: evitar o crédito que cobra taxas bem acima dos padrões normais, quando ocorre algum tipo de atraso. Mas qual o segredo para terminar o mês com tudo quitado? Primeiro a gente tem que fazer um cálculo, né? Para poder dividir para ainda sobrar, pagar as contas e sobrar alguma coisa.
Eu sou segura. Eu sou bem segura. E nunca passou por uma situação difícil em termos de finanças, faltar dinheiro para pagar determinadas contas? Graças a Deus não, né? Graças a Deus não, é economizar sempre. Para a gente contextualizar essa questão da inadimplência, nós viemos em busca de dados atualizados aqui na CDL de Barreiras. E fomos informados que de setembro de 2020 até setembro deste ano, ou seja, num prazo de 5 anos, pouco mais de 63.400 pessoas, só em Barreiras, ficaram inadimplentes. Isso quer dizer, na prática, que o comércio deixou de arrecadar, nesse período, pouco mais de 46 milhões de reais. E se você está numa situação difícil em relação a dívidas assumidas, sem condição de pagar o valor acordado, tenha calma. Existe solução para tudo, mas é preciso, antes de mais nada, reorganizar a vida financeira. Observar quais são as dívidas mais caras que ela tem. A dívida mais cara é a dívida que tem juros mais altos. E buscar ir resolvendo aos poucos. Para aí sim conseguir ter uma vida mais tranquila, mais sossegada e voltar a consumir itens importantes que as pessoas deixam de consumir por estarem endividadas e inadimplentes. E não sobrar dinheiro no final de mês para consumir essas coisas. E tem muito comerciante como o Kleber disposto a criar alternativas para que você não fique devendo. Afinal, A gente faz de tudo para renegociar e ter o cliente de volta, né? O cliente precisa e o comércio também precisa do cliente, então é uma troca, né? é isso aí, tem que ter cuidado, fazer conta, né, antes de fazer a compra para não ter problema depois. Vamos falar de coisa boa. Agora eu queria chamar a sua atenção aí em casa, que nós vamos falar de uma ótima notícia. Sabe o que é? A chuva. Vamos dar uma olhadinha aqui no mapa. Olha só, a gente recebeu então algumas imagens, né, de cidades da nossa região onde choveu à noite. Vamos começar por Luiz Eduardo Magalhães. Olha só que imagem maravilhosa, né? A gente fica numa saudade. Esse registro especificamente aí é às 7 horas da manhã de hoje, né? Um para-brisa do carro todo molhado. Vamos para Coribe também. Aí sim, aí a imagem já é no período noturno, a gente percebe, olha só, o chão completamente molhado. Parece uma praça, né? Em Coribe, mostrando a chuva fininha, mas que alegra as pessoas lá de Coribe. Vamos para Cocos agora. Olha aí também, ó, a imagem do chão molhado, né? Aquele cheiro gostoso da chuva, né? A gente viu essa realidade também hoje aqui em Barreiras. Logo cedo, né? Quem acordou cedinho, né? Madrugou, pôde sentir pelo menos o cheiro da chuva. Agora, sobre esse registro de chuva, né, em algumas cidades, quem tem os detalhes é a Aline Miranda. Quero saber dela se ela acordou cedo também e pôde ter o privilégio, né, de sentir aquele aroma agradável da chuva e aquela temperatura mais amena, né, depois daquele calorão todo que a gente viveu nos últimos dias. Me conta aí, Aline, você madrugou para ver a chuva também? Boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde novamente, Carlos, a você e a todos. Acordei cedo, no entanto, no bairro onde eu moro já tinha passado. Só percebi o chão um pouquinho molhado, ou seja, já tinha evaporado quase tudo, viu, Carlos? Mas essa chuva, de acordo com o próprio Corpo de Bombeiros, ainda não foi suficiente para amenizar de fato as queimadas que têm acontecido aqui na região. A gente pode notar, por exemplo, no horizonte um pouco dessa névoa de fumaça que ainda está sobreposta aqui sobre Barreiras. De acordo com o Corpo de Bombeiros, existem registros de incêndios que eles estão trabalhando em Barra Formosa do Rio Preto, aqui em Barreiras, tanto na Serra do Saco quanto na Serra do Mimo. Em Santa Rita de Cássia, também São Desidério, eles estão com equipe monitorando o incêndio que já foi controlado. Tem equipe também em Bom Jesus da Lapa, em uma fazenda, tentando combater chamas. De acordo com o registro feito pelo Instituto Nacional de Meteorologia, nas últimas 24 horas aqui em Barreiras, choveu apenas 4,4 milímetros de chuva. Em Luiz Eduardo Magalhães foram 0,8 milímetros. Nossa produção recebeu vídeos tanto de Coribe quanto de Cocos, também esse de Luiz Eduardo Magalhães,
que você apontou aí há pouco tempo, mas também teve chuva registrada aqui em Barreiras, em Correntina, em São Desidério, Cocos, Coribe e Luiz Eduardo Magalhães. Todas essas cidades tiveram algum registro, mesmo que mínimo. A gente lembra que já foram 4 meses sem chuva aqui na região e por isso mesmo já fica aquela esperança que venha aí um pouco mais de chuva para, de fato, amenizar o calor e ajudar nos incêndios. Carlos, eu volto contigo. É isso aí, muito obrigado, Aline. Só aquele cheirinho de manhã já é uma sensação muito boa, né? Já fica uma esperança muito legal. Aline Miranda falando então ao vivo do Cais da Cidade. Já que estamos falando de chuva, né? Chegou a hora da gente conferir como ficam as temperaturas para a nossa região oeste. Será que a Camila Oliveira vai trazer boas notícias direto de Salvador? Oi, Camila, boa tarde para você. Boa tarde para você, Carlos, e para todo mundo que nos acompanha. Finalmente, um pouquinho de umidade chegou aí para o oeste, registro daquela chuva fraca, mas muito bem-vinda em algumas cidades, como, por exemplo, Luiz Eduardo Magalhães. A gente já tem esse céu azul com pouquíssima nebulosidade, mas olha, ainda temos chuva em estados que fazem divisa com a Bahia. A depender dos ventos, a umidade pode avançar um pouquinho mais e chegar para o oeste, sim. Mas a chance, como eu disse, é muito pequena. Eu conversei hoje de manhã com a meteorologista Cláudia Valéria, que me disse o seguinte: a tendência de chuva para resolver o problema de vocês é somente esperada na segunda quinzena de outubro. Por enquanto, o sol que predomina, com máxima de 34 graus para Barreiras, 26 quilômetros a velocidade dos ventos. Para quem está em Paratinga, ventos chegando a 23 quilômetros por hora e a temperatura bem mais alta, 37 graus. E 36 para Cotegipe, onde os ventos não vão ajudar, porque eles no máximo alcançam 7 quilômetros por hora. Por enquanto, esse é o cenário, mas pelo menos já foi um alívio. Por enquanto, não temos até alerta de baixa umidade para hoje, aí no oeste baiano. Um beijo para vocês, volto de novo na quinta-feira. Valeu, Camila, muito obrigado. Bahia Meio Dia faz uma pausa, é rapidinho, e no retorno tem as outras notícias da região oeste para você. 12h49, voltamos já. Meio-dia e 51 minutos, as imagens ao vivo de Correntina. O sol agora está se colocando de novo, aparecendo, mas estava bem coberto por muitas nuvens. Choveu também em Correntina nesta madrugada. As imagens ao vivo para você. Pelo menos 2 pessoas morreram afogadas em rios da região oeste. Olha só que perigo. Sobre esse assunto, quem conversa conosco é o Gabriel Pires, que vai trazer os detalhes. Ô Gabriel, esses casos específicos nessas 2 mortes aconteceram aonde, hein? Seja bem-vindo, boa tarde. Barreiras e Bom Jesus da Lapa. Boa tarde para você, Carlos, e a todo mundo que está nos acompanhando aqui no Bahia Meio Dia. Em Barreiras, a vítima de afogamento foi o Erivelto Pacheco Alecrim, de 41 anos. Ele morreu no domingo, afogado no Rio Grande, nas proximidades do CTG. O corpo dele foi resgatado ontem pelas equipes do 17º Batalhão do Corpo de Bombeiros, foi levado pelo Departamento de Polícia Técnica, periciado e depois foi liberado para a família, que já iniciou aí os procedimentos para o sepultamento. O segundo caso aconteceu em Bom Jesus da Lapa, foi a vítima fatal desse acidente, foi o Cássio Clay Batista da Rocha. Ele morreu na Ilha da Canabrava, também na Ilha da Canabrava. Esse caso aconteceu ontem, na segunda-feira. As equipes do Corpo de Bombeiros foram até o local, percorreram aí um espaço de 7,5 km até chegar ao local indicado como ponto em que ele teria se afogado. Realizaram o resgate dele, o corpo foi levado para o Departamento de Polícia Técnica lá de Bom Jesus da Lapa e depois de periciado foi liberado para a família fazer o sepultamento. O Corpo de Bombeiros deixa o alerta para todas as pessoas que gostam de se banhar nessa época do ano em rios para ter todo o cuidado ao entrar na água. Carlos, é com você. É isso aí. Muito obrigado, Gabriel Pires, direto de Luiz Eduardo Magalhães, falando ao vivo com a gente. Agora nós vamos destacar a educação. Estão abertas as inscrições para o vestibular da UNEB, uma das maiores universidades do norte e nordeste do país. Confira então os detalhes na entrevista que gravamos com o professor Ramão Jorge. Olha aí.
Aqui no departamento, no Campus 9 de Barreiras, nós temos 160 vagas para os nossos cursos presenciais. Nós temos 4 licenciaturas e 3 bacharelados. Nós temos aqui o curso de Medicina Veterinária, o curso de Engenharia Agronômica e o curso de Ciências Contábeis, que são os bacharelados. E temos também os cursos de Pedagogia, o curso de Letras, o curso de Matemática e o curso de Biologia, que são as licenciaturas. As inscrições vão até dia 8 de outubro, feitas pela internet. Sim, totalmente pela internet, até o dia 8 de outubro. É no site vestibular2026.neb.br. Muito obrigado, então, ao professor Ramon, pela gentileza da entrevista. E agora a gente vai mostrar outros detalhes para você de fotos. Lembra que ontem eu falei para vocês que a gente queria mostrar algumas fotos aqui? Dá uma olhadinha aqui, então, nas fotos que as pessoas mandaram da natureza, Olha como tem tanta foto interessante. A Damaris Pacheco diz assim: a primeira flor que desabroçou no jardim de Luiz Eduardo Magalhães, quase toda vermelhinha, Um ipê amarelo em Formosa do Rio Preto. A foto da Lélia Amorim, que coisa linda esse ipê em Formosa do Rio Preto. Na Vila Amorim também, o Tião Bento mandando a foto pra gente, um outro ipê bem amarelo, bem cheio de folhas. O meu nome é Regina e eu amo as flores. É a Regina, então, mandando a foto pra gente. Olha só o colorido aí da primavera. Tem mais mensagens aqui. A Jaqueline diz assim: boa tarde, o meu nome é Jaqueline Balsani, Luiz Eduardo Magalhães. Eu amo plantas, elas me ajudam contra a depressão. Olha que maravilha, hein? Então aproveita, cultiva direitinho e toma cuidado das tuas plantas aí, viu, Jaqueline? De Carinhanha, na Bahia, vem a imagem também de uma jardineira, o Caiano mostrando pra gente, já tá tudo verdinho por lá. Tem mais uma mensagem aqui, ó. Boa tarde, Carlos Augusto, tudo bem? Sou Giovana, moro no povoado de Canabrava e trabalho com suculentas, São essas plantas rasteiras. Vou mandar a foto para você. Tá aqui a foto, então. Muito obrigado a Gilvânia mandando a foto pra gente. Vamos dar uma paradinha, então, para mais um intervalo comercial, o último de hoje, e a gente volta daqui a pouco com as últimas notícias dessa edição. Lembrando, que nesta terça-feira vai acontecer a 4ª noite do novenário. Os convidados desta etapa são o Colégio Estadual Pio Alves dos Santos e também as comunidades de Novato, Várzeas, Lamarão, Cocal, Caraíbas, Capivara, Santo Expedito e também São Marcos. A gente está vendo as imagens, então, para ilustrar as informações. 12h56, a gente volta daqui a pouquinho. Não sai daí. Meio-dia e 58, as imagens ao vivo do centro de Luiz Eduardo Magalhães. Tempo firme, 34 graus de temperatura. Imagens para você de Luiz Eduardo Magalhães. Terça-feira, sempre é dia da gente ficar sabendo das vagas disponíveis no Cine Bahia. Confere aí. Boa sorte para você. São 10 vagas para auxiliar de serviços gerais com a contratação temporária. Exige ensino fundamental incompleto, mas não exige experiência. 10 vagas para auxiliar de pedreiro. Não exige escolaridade, experiência mínima de 6 meses na função e tem que ter disponibilidade para viajar. 2 vagas para auxiliar de armazém, com ensino médio completo e experiência mínima de 6 meses na função. 3 vagas para eletricista, com ensino médio completo e experiência mínima de 6 meses na função. 10 vagas para ferragista, não exige escolaridade, tem que ter experiência mínima de 6 meses na função e disponibilidade para viajar. 10 vagas para pedreiro, com ensino fundamental incompleto e experiência mínima de 6 meses na função. 1 vaga para analista de processos e negócios, vaga exclusiva para PCD, com ensino superior completo em administração, psicologia, recursos humanos ou áreas correlatas. E não exige experiência. 1 vaga para professor de inglês, vaga também é para PCD e exige ensino superior completo com formação em língua estrangeira em inglês, experiência mínima de 6 meses na função.
2 vagas para monitor de transporte escolar, vaga exclusiva para PCD. Não exige escolaridade e nem exige experiência. E assim fechamos o Bahia Meio Dia. Quero agradecer a você que mandou sua foto. Se ela não apareceu hoje ainda, fica tranquilo. Durante a nossa programação, nos nossos telejornais, a gente vai mostrando então os registros fotográficos. Mas não deixa de mandar não, tá? Bahia Meio Dia termina aqui. Boa tarde para você.